Quando eu encontrei Dona Maria, uma idosa de mais de 80 anos, ela estava acamada, presa a um leito de hospital, decorrente de um derrame, de um acidente vascular cerebral que lhe paralisou metade do corpo, metade esquerda do corpo. E ela contava toda uma história de vida bastante complexa, bastante tumultuada, em que, de alguma maneira, ela se sentia abandonada por uma filha, a única filha que ela tinha. E a forma de se apresentar dela, de fazer referência à filha, era muito amorosa, era muito afetiva e soava como alguma coisa bastante ingrata da filha, na forma que ela colocava, como se a filha a tivesse abandonado e de alguma maneira houvesse necessidade de alguma forma de aproximação para retornarem uma relação tumultuada ao longo da vida. Dessa forma, eu resolvi conversar com a filha dela para saber o que se passava, já que numa situação de cuidados, a filha única, seria a pessoa mais indicada para cuidar dela e para, de alguma maneira, dar prosseguimento a essas providências iniciadas no hospital, já que agora ela era vítima de um derrame, né? Vítima de um acidente vascular cerebral que lhe impossibilitava a locomoção plena e, de alguma maneira, precisaria de cuidados especiais e de alguma assistência mais regulada. Então eu fui à casa de Laura. Laura era a filha de Dona Maria, que, ao abrir a porta da casa, já me causou uma impressão forte. Me lembrou aquela atriz de cinema antiga chamada Lauren Bacall, em que, de alguma maneira, era uma atriz que teve um esplendor imensamente nos anos 20 ou nos anos 30, e, de alguma maneira, atualmente, já não teria mais o mesmo brilho quando eu a vi, e de alguma forma já seria muito marcada pela vida. E a Laura me lembrou Lauren Bacall, decrépita, de alguma forma bastante abatida e corroída pela vida. Apresentava um penteado caprichado ainda, mas uma pintura um pouco exagerada para a idade, uma roupa um pouco desarrumada, apesar de ser um vestido longo, elegante, mas de alguma forma bastante maltratada e bastante já corroída pela vida. Ela me mandou entrar e eu então sentamos na sala e pudemos conversar durante algum tempo. E Laura então foi especificando e foi entrando em detalhes sobre a relação dela e da mãe. Laura se queixava da mãe, da desatenção da mãe. Na verdade, ela, desde menina, ela dizia que as relações dela com a mãe eram bastante tumultuadas e ela, nos momentos principais da vida dela, ela não contou com a mãe dela. Inclusive, no momento em que ela se casou e se separou e não teve filhos desse casamento, ela se viu bastante desamparada e a mãe a recriminava impiedosamente, a deixava numa situação bastante complexa e bastante abandonada. Quer dizer, quem se sentia abandonado em primeira instância seria a filha, e não a mãe que agora parecia abandonada e vivia uma situação em que necessitava de cuidados e de atenção. E, de alguma forma, Laura concluía o seu relato dizendo: doutor, eu tenho obrigação judicial de cuidar da minha mãe. Eu sou a única filha dela, mas eu não tive filhos. Quem vai cuidar de mim? E parou e ficou me olhando, esperando de mim uma reação. Internamente eu pensava, eu não tenho que buscar uma solução para essa pergunta dela, mas a pergunta calou fundo, em que de alguma maneira existia uma exigência de que ela tivesse cuidados como a mãe, em que ela não teria sentido cuidada da mesma forma. Então algumas considerações de alguma forma são necessárias e são indispensáveis para se pensar nessa situação. Em primeiro lugar, a obrigação de cuidado implica em obrigações com a subsistência. Essa idosa, com essa circunstância da situação física de saúde dela, precisaria de cuidados, teria uma situação objetiva de alimentação, de higiene, de uma série de outras coisas que eram necessárias. Mas os cuidados se resumem a essa questão tão física. Cuidados, quando a gente pensa em cuidar de alguém, não está subentendida a questão afetiva, não está subentendida a questão de ter cuidados com alguém
né, de alguma maneira, e nessa situação como ficaria isso? Essa filha teria condições de dispensar os cuidados da mãe sem ter um acolhimento que não correspondia ao sentimento dela, ela se sentia bastante abandonada. A imposição judicial de que ela cuidasse da mãe cumpria os preceitos básicos necessários de carinho, de cuidado, de acolhimento no sentido mais afetivo possível. Seria possível para ela, de alguma maneira, dar alguma coisa para a mãe, primeiro, que ela sentia que não recebeu, e segundo, paradoxalmente, que era a pergunta dela continha, a questão que a pergunta dela trazia era, e ela, já idosa, que a Laura também tinha mais de 60 anos, de alguma maneira já antevia o seu futuro. E ela perguntava, quem vai cuidar de mim? Eu tenho obrigações de cuidar de quem não cuidou de mim, que era a sensação que ela tinha. Mas eu tenho obrigação de manter um cuidado com alguém que não tenho essa ligação. Quer dizer, era uma questão de sentimento, mas era uma questão também de ressentimento, talvez mais do que a questão do sentimento seria do ressentimento. De alguma forma, Freud dizia uma coisa interessante que vale a pena lembrar aqui. Ele dizia que o contrário de amor não é ódio, como geralmente nós podemos supor. O contrário de amor é indiferença. Na relação das crianças pode-se ver isso claramente. Uma criança é sensível à indiferença de uma forma dramática. E a raiva, ela lida razoavelmente bem com isso, com o maltrato vindo de raiva, é mais fácil lidar. Quer dizer, então, o contrário de amor não é ódio. E, na verdade, o que unia Laura e a mãe não era indiferença. Era um ressentimento que escondia um ódio bastante grande. Evidentemente, nós não estamos trazendo aqui a história da mãe, que a mãe também deveria ter, retrospectivamente, uma série de situações vividas que, de alguma maneira, pudessem ser questionáveis. Ela não era assim porque ela queria. Provavelmente a mãe tenha agido desta maneira já vinda de situações passadas, situações que ela viveu também. Mas o nosso foco era com a mãe, principalmente, e Laura, que teria a obrigação de cuidar dela. Então, esse estudo freudiano sobre a raiva é interessante, que mostra que a raiva, às vezes, como Chico Buarque falou em Atrás da Porta, na música Atrás da Porta, é um adorar pelo avesso. Elas se relacionavam pelo ódio, pela raiva, pelo sentimento e ressentimento. E, de alguma maneira, era imposto a Laura cuidar da mãe dentro desse sentimento de ressentimento, que era um sentimento que negava o sentimento. Um sentimento que negava o sentimento original e, de alguma maneira, transformava a relação numa situação paradoxal, impossível de ser dominada pelo aspecto judicial, mas, de alguma maneira, que tornava a relação bastante peculiar e bastante difícil de ser solucionada. Por isso podemos pensar, a vida em certas sensações é abandono.